Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Seguritos já está no ar. E hoje vamos falar sobre a avaliação de desempenho segundo a ISO 45001. Você sabe que eu já fiz vários vídeos sobre essa norma, tá? Vou colocar na descrição do vídeo, mas hoje a gente vai falar sobre esse tópico, o tópico 9, a avaliação de desempenho, e começa da seguinte forma: a organização, a sua empresa, deve estabelecer, implementar e manter um processo para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. Então a empresa tem que ter um processo para que consiga verificar como está sendo o desempenho da sua empresa. Porque você está implantou um sistema lá de gestão, não significa que está dando certo. Eu preciso ter um controle disso. Tá. E aí ele fala o seguinte, ó, a organização deve determinar, letra A, o que precisa ser monitorado e medido. Então o que você vai monitorar? Porque tu tem um monte de itens que podem ser monitorados. E você vai ter que definir dentro da sua empresa. Vou monitorar o número de acidentes. Ok. Vou monitorar o número de afastados por doença do trabalho. Ok. Mas eu tenho que monitorar, isso é muito reativo, né? Eu tenho que monitorar incidentes, eu tenho que monitorar treinamento. Então, só que eu tenho que definir isso na minha empresa. Incluindo o quê? Então, o primeiro item que ele fala que eu tenho que monitorar é extensão e que os requisitos legais e outros requisitos são cumpridos. Você sabe como é que está o atendimento da legislação, ou seja, dos requisitos legais na sua empresa? Isso tem que sim ser monitorado. Então você está atendendo a NR10, a 12, a 13, a 15, tudo bonitinho? Como é que está o andamento em relação às normas regulamentadoras e outras normas que também precisam ser atendidas? Ele fala também que suas atividades e operações relacionadas a perigos, riscos ou oportunidades identificadas. Então, essas atividades aí de avaliação de perigos da sua empresa, você já tem isso relacionado e você também tem a questão dos riscos, a avaliação desses riscos. Como é que está o monitoramento disso na sua empresa? O outro item, progresso no atingimento dos objetivos de SSO, Saúde e Segurança Ocupacional das organizações, ou da organização. Nesse caso aqui, a gente sempre compara, né, a NR1 com a ISO 45001. Lá na NR1 não tem a questão do objetivo. Seria importante você estabelecer qual o objetivo que você, ou os objetivos que você quer atingir com a implantação desse sistema de gestão, tá? E aqui ele fala que eu preciso saber como é que está o progresso do atingimento a esses objetivos. Então eu pretendo alcançar isso. Como é que está a minha situação? Tá? Como é que eu estou monitorando para saber que eu vou conseguir alcançar aquele objetivo? Item 4, eficácia dos controles operacionais e outros controles. Então, os controles que você tem estão funcionando? Como é que você está monitorando para saber isso? Então percebe que tem muita coisa aqui importante. Isso tudo é dentro da letra A. Na letra B, ele fala lá, ó, métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho como aplicável para assegurar resultados válidos. Tá. Você já sabe, você já definiu o que você vai monitorar. Mas qual é o método de monitoramento que você vai utilizar para fazer essa medição, análise e avaliação de desempenho? Você tem que definir isso. De que forma você vai fazer esse monitoramento? Letra C. Critérios em relação aos quais a organização avaliará seu desempenho de SSO. Você estabeleceu um método, mas qual vai ser o critério? Acima de tanto é um problema, abaixo de tanto não é um problema, aqui eu vou estabelecer controles, aqui não, aqui eu vou aguardar. Aqui tem que ser de imediato. Então, quais serão os critérios que você vai adotar? Professor, tem uma receita de bolo? Não, porque vai variar de empresa para empresa. Isso a gente tem que definir. Letra D. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados? Olha lá que é importante também. Eu já sei o que eu vou avaliar, eu já sei o método, já tenho o critério, mas eu vou fazer com que frequência isso? Eu vou fazer isso todo dia, semanalmente, mensalmente, anualmente? Quando o monitoramento e a medição serão realizados. E letra E, quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados, validados e comunicados. Tá. Então, eu fiz o monitoramento, mas quando é que eu vou validar, quando é que eu vou comunicar? Tá? Como é que eu vou fazer essa comunicação também? Ele vai falar depois. Então percebe que eu tenho vários itens aqui importantes. E aí ele complementa dizendo que a organização deve assegurar que os equipamentos de monitoramento
e medição estejam calibrados ou verificados conforme aplicável e que sejam usados e mantidos como apropriado. Isso vocês já estão cientes que a gente precisa, caso esteja utilizando algum equipamento, alguma coisa, ele tem que estar calibrado. E a organização deve reter informação documentada apropriada. Ter essa documentação apropriada como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho. Não basta apenas eu fazer essa avaliação. Eu tenho que ter documento comprovando, né? De fácil acesso e tudo mais. Porque senão você fez, mas não tem como comprovar, é como se não tivesse feito. E também eu tenho que reter informação documentada sobre o quê? Sobre a manutenção, calibração ou verificação dos equipamentos de medição. Isso você já sabia, isso geralmente é feito. Então, matamos aqui a primeira parte. Depois, ele vai para a parte de auditoria interna. O 9.2 é auditoria interna. Então, bora lá. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para fornecer informações sobre se o sistema de gestão de SSO está conforme com. Então, a gente vai ter que estabelecer a auditoria interna. Vamos ter que avaliar internamente como está a situação. Aqui tem uma bronca. O setor de segurança consegue, em função da formação, tem mais facilidade de avaliar os demais setores internamente, porque tem aquele conhecimento. Mas a avaliação do próprio setor de segurança tem que se tomar cuidado, porque a autoavaliação não é o ideal. Porque o cara pode, isso aqui tem um probleminha, mas isso eu vou resolver, eu vou colocar aqui que já está resolvido. Então, acaba sendo menos crítico se for feita uma autoavaliação. Então, a gente vai ter que capacitar pessoas para fazer essa auditoria do setor de segurança também. Então, está conforme com o quê? A gente tem que fazer essa auditoria. Primeiro, avaliar os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão, incluindo a política de SSO e os objetivos de SSO. Então, os requisitos que a própria organização estabeleceu para o seu sistema de gestão, a gente estabeleceu alguns procedimentos, algumas regras, incluindo política, o que a gente prometeu que ia fazer, né? E os objetivos, aquilo que a gente resolveu que vai alcançar. E os requisitos desse documento. Então a gente vai também estar conforme com os requisitos da própria ISO 45001. Então eu vou avaliar se a empresa está atendendo em todos os seus setores os requisitos estabelecidos pela própria norma. E se está implementado e mantido de forma eficaz. Então você implementou e o pior, que é o mais difícil, você está mantendo e aquilo está surtindo efeito, está sendo eficaz? Que implementar nem é tão complicado. Já vai dar um trabalho. Agora o problema é manter ao longo dos anos, né? Matamos a auditoria interna. Na verdade, agora a gente está com um subitem programa de auditoria interna. Então, bora ver. A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo, olha o que tem que ter nesse programa de auditoria: frequência, qual vai ser a frequência? Métodos, responsabilidade, consulta, requisitos planejados e relatório, que deve levar em consideração a importância de um processo em questão e o resultado das auditorias anteriores. Então tem que verificar como é que está o andamento. Tudo bem, a gente não está tão bem, mas em relação ao ano passado melhorou. Ou a gente tinha uma auditoria anterior e nesse ano foi pior. Então a gente tem que verificar também o histórico da empresa. Estabelecer os critérios de auditoria e o escopo de cada auditoria. Aqui, em relação ao escopo, tem um detalhe importante. Eu lembro que eu prestei serviço numa empresa que, quando foi feita a auditoria, o escopo, ou seja, os setores que não seriam avaliados, não seriam todos. Então, pode ser, por exemplo, só um determinado processo, só um determinado setor, só um determinado prédio. Tem que ser definido o que faz parte do escopo dessa auditoria e quais são os requisitos que serão analisados. Selecionar os auditores e realizar auditorias que assegurem a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. Lembra, é uma auditoria interna. Então nós vamos selecionar, mas não basta selecionar, eu vou ter que treinar essas pessoas para que elas possam realizar essa auditoria. Letra D, assegurar que o resultado das auditorias, você já fez a auditoria, agora tem o resultado, né? Sejam relatados aos gestores relevantes, aos trabalhadores e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores, por exemplo, cipeiros, sindicato e outras partes interessadas relevantes. Então você fez a auditoria.
E como é que você vai passar na sua empresa para os trabalhadores, para os gestores? Como é que vai ser repassada essa informação? Para as pessoas saberem o que aconteceu. Para saber como é que está o andamento da gestão de saúde e segurança ocupacional da sua empresa. Letra E. Tomar medidas para resolver as não conformidades e melhorar continuamente o desempenho do SSO. Isso aqui é óbvio, né? Então você vai ter que, com base nessa auditoria, tomar medidas para resolver as não conformidades que foram obtidas e melhorar continuamente. Se de um ano para o outro você considera que está 100%, já está ruim. Você tem que ter feito 101, 102, 103%. Você tem que ter melhorado. A melhoria tem que ser contínua. E o último item, reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e do resultado da auditoria. É que nem lá em cima, né? Eu tenho que ter uma documentação que comprove que eu fiz, tá? Então essa documentação tem que estar lá tudo direitinho para comprovar, olha, foi feita auditoria, foi feito tal período, os auditores, isso tudo tem que ser feito. E não é apenas de boca, vai lá nos setores e avalia. Como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E hoje vou indicar esse livro aqui, ó. Ergonomia, Trabalho Adequado e Eficiente, da editora Campos. Os organizadores, Francisco Soares Másculo e Mário César Vidal. Esse livro, esses são os organizadores, mas são diversos autores, porque cada capítulo aqui tem um autor diferente. Então eles pegaram bons profissionais de cada área e fizeram esse livro. Então é interessante para ter uma visão geral de ergonomia com diversos especialistas, na verdade dezenas de especialistas. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.